Olá, como vai? Você baixou seu arquivo de DNA, mas não sabe o que fazer com ele? Não sabe nem se ele serve para alguma coisa? Isso eu já te digo logo de cara. Serve sim e muito. Ou você achou que o teste de DNA se resumia aos relatórios e ferramentas que você acessou no site da empresa onde testou? Nada disso. Seja qual for a empresa onde você testou, você sempre pode se beneficiar de baixar o seu arquivo e colocar noutras plataformas para explorar novas ferramentas e fazer parte de novos bancos de dados. Que tal fazer novos cálculos da sua composição genética para comparar e ver qual faz mais sentido para você? E quem sabe aquele parente que você está buscando não está no site da empresa onde você testou, mas está no site de outra empresa que aceita o seu arquivo gratuitamente? Ou que tal avaliar o seu haplogrupo com mais precisão do que a empresa onde você testou foi capaz, usando o mesmo arquivo e também de graça? Pois é, tudo isso é possível e muito mais. Para te mostrar como fazer essas coisas, vamos precisar de vários vídeos, um para cada assunto. Mas antes é importante você entender o que, afinal, esse arquivo de dados brutos tem de tão especial que permite tantas possibilidades. É por isso que neste vídeo eu vou te mostrar por dentro os arquivos das principais empresas da área para você compreender a lógica por trás dessas informações, saber quais as diferenças entre eles e, finalmente, entender o que significa uma conversão de arquivo, que é necessária para fazer o upload em algumas plataformas e ferramentas. Neste vídeo, eu ainda não vou te mostrar o processo de conversão, senão o vídeo ficaria longo demais. Isso a gente faz no próximo vídeo, mas se você assistir a esse aqui, vai ficar mais fácil fazer não só uma conversão bem feita, mas muitas outras análises e manipulações dos arquivos depois para multiplicar suas possibilidades. Vamos nessa? Se você quer ter o seu arquivo em mãos para acompanhar enquanto assiste ao vídeo, mas ainda não sabe como baixar ou descompactar, aqui vai o link da playlist sobre dados brutos. Ali já tem vídeos ensinando a baixar e extrair seu arquivo. Se é o seu caso, pausa esse vídeo, vai lá e depois volta aqui para a gente continuar. Mas se você já tem o seu arquivo em mãos ou pretende primeiro entender como ele funciona antes de baixar, então siga aqui comigo. Os arquivos de dados brutos de DNA dos testes comuns de ancestralidade, após a descompactação, são arquivos de texto e podem estar no formato TXT ou CSV. Antes de mais nada, eu já digo que não é necessário abrir esse arquivo, a menos que você saiba exatamente o que está buscando. Talvez após assistir a esse vídeo, você saiba o que está buscando e escolha abrir um dos seus arquivos para procurar. Mas a menos que você seja expert no assunto, o ideal para evitar enganos é sempre usar o seu arquivo numa plataforma que vai interpretá-lo e fornecer relatórios e ferramentas úteis a partir deles. E entender o que são os arquivos vai te permitir saber onde e como utilizar melhor cada um deles. Caso você queira abrir um dos seus arquivos, abra no aplicativo Bloco de Notas no Windows ou num aplicativo de texto simples equivalente no seu sistema operacional. Evite abrir num programa de planilhas como o Excel, porque ele pode acabar modificando o arquivo e causando problemas na conversão depois. Então, vamos abrir os arquivos? Vou te mostrar o conteúdo dos arquivos de cada empresa aqui na tela, explicar como interpretar e mostrar as semelhanças e diferenças entre arquivos de empresas diferentes. Vamos começar com o arquivo da Genera, que é o mais comum aqui no Brasil. Ele é um arquivo de texto no formato CSV, ou seja, Comma Separated Values, valores separados por vírgula. É como se cada informação estivesse numa coluna de uma planilha. E é por isso que o Excel gosta de abrir esse tipo de arquivo, embora você deva evitar, como eu alertei. O cabeçalho desse arquivo é formado por uma única linha, com a legenda que identifica o que são as informações genéticas que seguem. Na primeira coluna, temos os RSIDs, ou RSIDs, que são os nomes dados a variantes genéticas conhecidas. Cada RSID é formado por letras e números, frequentemente começando com as letras RS, mas nem sempre. Na segunda coluna, temos o número de cada cromossomo, ordenados do 1 ao 22, depois X, Y e mitocôndria. A ordem desses últimos pode estar diferente no seu arquivo. A terceira coluna traz a posição da respectiva variante na fita cromossômica, contada pelo número de bases em relação à referência 37 do genoma humano. E a quarta e última coluna traz o seu genótipo para aquela posição, ou seja, traz as variantes genéticas identificadas no seu DNA
para aquela posição específica do genoma. Neste exemplo, essa pessoa tem duas letras C nessa primeira linha, que se refere à variante nomeada com RSD RS965-1229, localizado na posição 567.667 do cromossomo 1, conforme a referência 37 do genoma humano. Ter duas letras C aqui indica que essa pessoa é homozigótica para a variante que tem a base citosina nesta posição. Logo abaixo, ela é homozigótica para a letra T, de timina, para esta segunda posição indicada. Aqui na 16ª linha, ela é heterozigótica e tem A e G, ou seja, adenina e guanina, para esta outra posição. Ou seja, ela tem variantes diferentes em cada uma das duas cópias do cromossomo 1. Uma variante recebida do pai e outra da mãe. E assim por diante, linha após linha do arquivo. Aqui na 23ª linha, em vez de letras identificando o genótipo, ela tem dois traços. Isso significa que esta variante específica não foi identificada para essa pessoa. A máquina não conseguiu ler as letrinhas que ela teria nesse local do DNA. Então, essas letrinhas ficaram faltando. Isso se chama no call, ou seja, não identificação. E é normal todos os arquivos terem uma pequena taxa de variantes vazias assim. Além dos traços de no call e das 4 letras do DNA, também é possível ver as letras I e D aqui na linha do genótipo, sendo que um I significa inserção e um D significa deleção. Isso ocorre quando, em vez de identificar uma letra na posição esperada, o chip identifica letras a mais, o que seria uma inserção, ou faltando, o que seria uma deleção. Alguns genótipos podem até mesmo ter ao mesmo tempo uma inserção e uma deleção no mesmo ponto do DNA, sendo uma recebida do pai e outra da mãe, como este exemplo aqui. Agora eu vou descer o arquivo para te mostrar que ele contém todos os cromossomos, inclusive o X e o Y. O Y deste arquivo está só com no calls porque é o arquivo de uma pessoa do sexo feminino, que não tem o cromossomo Y. É por isso que arquivos de mulheres não podem ser usados para estimar o haplogrupo patrilinear, que é lido justamente no cromossomo Y. Em tempo, se você está vendo letrinhas do DNA no cromossomo Y do arquivo de uma pessoa do sexo feminino, não se assuste. É comum arquivos de algumas empresas terem esse tipo de coisa, por exemplo, porque o cromossomo Y tem uma pequena área homóloga ao X. Então, a máquina pode achar que aquelas letras são do Y, quando na verdade pertencem ao X. Isso é uma das possibilidades. Há outras, mas isso fica para outro vídeo. De toda forma, saiba que esse detalhe não vai fazer nenhuma diferença no uso do arquivo, ok? Então, basta que você ignore isso. Continuando então, nós falamos do haplogrupo patrilinear. Quanto ao haplogrupo matrilinear, que é lido na mitocôndria, pode ser estimado para homens ou mulheres, usando arquivos de todas as empresas, exceto da MyHeritage e da FTDNA, que não fornecem a mitocôndria nos arquivos dos testes autossômicos. Esse arquivo aqui da Genera tem a mitocôndria, veja. Ficou clara a lógica até agora? Ótimo! Então, façamos uma breve pausa para reflexão. Não sei se você já reparou, mas você acaba de aprender a abrir e ler um arquivo de dados brutos de DNA. Pois é, minhas felicitações! Mas é claro, assim como qualquer idioma, uma coisa é saber ler e até reconhecer a palavra. Mas outra coisa é compreender o que aquelas informações significam, né? Isso já é algo mais avançado, é claro, mas o que eu posso dizer agora é que se você já entende, ou quando passar a entender, o suficiente tanto de genômica quanto de como as informações são salvas em arquivos como esse e sabe o RSD de uma variante do seu interesse, você tem a opção de buscar diretamente no arquivo usando a ferramenta de busca se quiser. Mas demonstrar isso não é rápido e é algo que precisa ser feito com cuidado. Então, para a gente não fugir do foco aqui, vou deixar para falar melhor disso no outro vídeo, ok? A propósito, aproveite para fazer agora mesmo sua inscrição aqui no canal e ativar o sininho para receber notificações sobre este e outros vídeos. Mas feita a nossa reflexão, vamos seguir então. Vamos ver os arquivos das outras empresas. Os arquivos que têm o formato mais parecido com o da Genera são o da FTDNA e o da MeuDNA. Veja este da FTDNA. Ele também é separado por vírgulas e o cabeçalho é idêntico ao da Genera, mas as primeiras linhas são diferentes. É comum alguns arquivos terem linhas assim, que aparentemente não fazem sentido. Essas aqui, por exemplo, estão indicando que se refeririam a um cromossomo número 0, mas isso não existe. Os nomes de alguns RSDs aqui
até já revelam a que cromossomo essas linhas realmente fariam referência. Veja, Y, 1, 10, 11 e assim por diante. Mas por algum motivo, a FTDNA resolveu deixar essas linhas sobrando aqui, assim como outras empresas também fazem, desta e de outras formas. Mas não se preocupe, porque na grande maioria das vezes, essas linhas sobrando não causam problemas. Nas poucas vezes em que causam, uma simples conversão de formato pode resolver, como veremos no próximo vídeo. Por enquanto, vamos só pular essas linhas estranhas aqui. Pronto, chegamos a linhas normais. Repare que elas se parecem bastante com as que já vimos no arquivo da Genera. Veja, na primeira coluna o RSD, na segunda o cromossomo, começando pelo 1, na terceira coluna o número da posição dessa variante no genoma e, por fim, o genótipo na última coluna. Vale lembrar que quando a Genera entrou no mercado, era a FTDNA que fazia as análises da empresa. Quando a Genera inaugurou o laboratório próprio, escolheu manter a formatação do arquivo, provavelmente porque isso demandaria menos ajustes de programação e resultaria em maior compatibilidade. Mas a coleção de SNPs é diferente, como veremos mais para frente. SNPs, como já falamos aqui no canal, são variantes, são variações de letras no genoma. Então você viu que o formato é o mesmo, embora os arquivos da FTDNA não forneçam a mitocôndria e esse arquivo que eu mostrei tenha algumas linhas estranhas no início. E para os homens, a FTDNA costuma enviar o arquivo do cromossomo Y separadamente. Ok, agora vejamos outro arquivo. Este é da mildNA. Você já deve ter notado que ele é praticamente idêntico ao da FTDNA. Até as linhas estranhas no início, este aqui também tem. O formato é exatamente o mesmo e a coleção de variantes é quase igual também. Tanto que muitas vezes arquivos da mildNA são reconhecidos como se fossem da FTDNA pelos algoritmos de algumas plataformas, como a MyHeritage, e aceitos até mesmo sem conversão, a depender da versão. Uma diferença interessante é que a mildNA fornece variantes mitocondriais que os arquivos autossômicos da FTDNA não têm. Agora vejamos um arquivo da MyHeritage. Ele é ainda parecido com os outros que vimos, mas tem algumas diferenças interessantes e que já saltam aos olhos. Veja, ele tem um cabeçalho diferente com informações sobre a empresa, o chip utilizado, versão, data, referência do genoma, a maneira como eles organizam o arquivo e outras coisas. Em seguida, na última linha do cabeçalho, vem a legenda idêntica à da FTDNA e da Genera. Mas nas linhas abaixo, diferentemente das outras empresas, a MyHeritage coloca cada valor entre aspas. Fora isso, a lógica é a mesma, e assim como os arquivos da FTDNA, os da MyHeritage também não contêm variantes mitocondriais. Agora vejamos um arquivo da 23andMe. Assim como a MyHeritage, ele tem um cabeçalho próprio com informações sobre a empresa, horário e outras coisas. A ordem das informações também é a mesma, mas o arquivo não é separado por vírgulas, e sim por tabulação. Por isso, ele não é salvo no formato CSV, mas sim em TXT mesmo. Poderia até ter sido salvo como um TSV, Tab Separated Values, mas a empresa preferiu salvar em TXT para que seja mais intuitivo abrir no bloco de notas. No mais, a lógica é a mesma dos anteriores, com o nome da variante na primeira coluna, o cromossomo na segunda, a posição na terceira e o genótipo na quarta. Este aqui é um arquivo da Ancestry. Ele tem um cabeçalho parecido com o da 23andMe e também é separado por tabulação, em vez de vírgulas. A ordem das informações também é a mesma, mas ele tem uma diferença. Ele mostra separadamente os alelos, ou seja, as letras identificadas para cada variante do DNA. Como as máquinas de genotipagem não conseguem dizer qual letra veio do pai ou da mãe, normalmente elas colocam as letrinhas em ordem alfabética mesmo, para ter alguma padronização. Há exceções, mas esse é o padrão. Entretanto, o arquivo da Ancestry vem com as letras separadas. Ele também não consegue identificar as letrinhas do pai e da mãe, mas tenta se aproximar disso com algoritmos de faseamento estatístico por imputação. Pois é, mas deixa esse palavrão para lá. Nós vamos falar disso noutros vídeos, porque também não tem a ver com o foco desse aqui. Outra curiosidade do arquivo da Ancestry é que ele é o único que não nomeia os cromossomos após o 22 como X, Y e MT. Em vez disso, ele continua a numeração e mostra cromossomos 23, 24, 25 e 26. Pois é, no arquivo da Ancestry, o cromossomo 23 é o X, o 24 é o Y, o 25 também é o Y, mas são trechinhos homólogos ao X, e o 26 é a mitocôndria. Estranho, mas compreensível, né?
Pronto, então nós vimos os arquivos das principais empresas da área. Não te mostrei arquivos da Nebula ou os de haplogrupos da FTDNA aqui, porque eles são diferentes. São arquivos de sequenciamento e não de genotipagem. Então esses a gente vê no outro vídeo. Muito bem, agora que você viu como é o arquivo de cada empresa, entendeu que embora sigam a mesma lógica, eles apresentam diferenças nos formatos, seja no tipo de cabeçalho, no tipo de caractere usado para separar as informações, na presença ou ausência de aspas e até na presença de colunas separadas para as letras do genótipo ou na numeração peculiar dos cromossomos. Isso sem falar na extensão do arquivo, é claro. Então, com tudo isso, talvez você tenha imaginado que converter um arquivo é editá-lo para que tenha o formato de outro, certo? Basicamente é isso mesmo, só que é mais do que isso. É por isso que eu resolvi fazer esse vídeo explicando os arquivos antes de te ensinar a fazer a conversão, porque qualquer pessoa pode aprender rapidamente a fazer a conversão do arquivo, como a gente vai ver no próximo vídeo. Mas se você só aprender a técnica sem a teoria, você só vai saber fazer o processo automático, sujeito a erros que você não vai saber corrigir. Agora, se você entende o que os arquivos contêm e sabe diferenciar os formatos, como vimos aqui, então você terá condições de fazer uma conversão bem feita, avaliar se o resultado está dentro do esperado e corrigir problemas caso encontre algum. E também vai saber como usar os arquivos para vários outros propósitos. Para concluir nossa aula sobre os arquivos de dados brutos de DNA, você ainda precisa compreender 3 pontos. O primeiro é que os arquivos dos testes comuns de ancestralidade não são um sequenciamento completo do genoma, mas um processo mais simples, de genotipagem, que lê cerca de 0,02% do seu DNA apenas, o que dá um pouco mais de 600 mil variantes de interesse. As máquinas leem as letrinhas do seu DNA nesses locais específicos do genoma e salvam essa informação nos arquivos de dados brutos, como nós vimos aqui. Essa pequena quantidade de informações já é mais que suficiente para a genealogia genética, porque são variantes relevantes selecionadas especialmente para esse propósito. O segundo ponto importante é que, como você viu aqui, cada empresa salva essas informações no arquivo de uma forma específica. É verdade que o formato é muito parecido entre as empresas, mas como há diferenças, os algoritmos que vão ler os arquivos precisam saber onde encontrar as informações. É por isso que os sites não aceitam qualquer formato, porque eles foram programados para saber reconhecer aqueles que eles consideram como os principais. O GEDmatch aceita todos os formatos. Já a MyHeritage aceita arquivos da 23andMe, da Ancestry, da FTDNA e da LivingDNA, mas não aceita arquivos da Genera, nem qualquer arquivo da MeoDNA, da TellMeGen e outros. Da MeoDNA ela até aceita alguns, sem conversão na verdade, que ela acha que são da FTDNA. Mas isso não vale para qualquer arquivo. E o site da FTDNA, por sua vez, atualmente só está aceitando o upload de arquivos da Ancestry ou transferências internas de arquivos da MyHeritage, na parceria que as duas empresas têm. Isso para citar 2 exemplos. E o terceiro ponto a ser considerado é que a coleção de variantes não é igual para todas as empresas. A gente ainda não tinha falado isso explicitamente, mas você já deve ter percebido quando mostramos, por exemplo, que alguns arquivos não trazem informações da mitocôndria, enquanto outros trazem linhas estranhas no início. Pois é, embora todos os arquivos normais tenham mais de 600 mil variantes, não é só a quantidade de variantes que muda, mas também quais variantes compõem o conjunto de cada arquivo. Uma parte do conjunto de variantes de uma empresa sempre vai coincidir com uma parte do conjunto de cada uma das outras. Vai ter uma interseção. Mas outra parte vai ser única para cada empresa. Na verdade, essa coleção de variantes varia até mesmo entre testes da mesma empresa feitos em períodos diferentes. Os testes da Genera ultimamente têm vindo com cerca de 633 mil SNPs, enquanto os da 23andMe têm vindo com cerca de 643 mil. Isso num período recente em relação à data em que eu gravo esse vídeo, claro. Então, a 23andMe tem vindo com cerca de 10 mil SNPs a mais que a Genera em geral. Mas a diferença não é só essa. Embora os arquivos das duas empresas tenham uma boa interseção, de cerca de 567 mil SNPs em comum, existem mais de 76 mil SNPs encontrados nos arquivos da 23andMe que não aparecem no arquivo da Genera, e também existem outros mais de 66 mil SNPs encontrados nos arquivos da Genera que não aparecem nos da 23andMe. Isso significa que quando você faz uma conversão usando um template, ou seja, um modelo de arquivo de outra empresa,
você sempre perde algumas informações no processo. Todo arquivo genera, convertido para o formato 23andMe versão 5, que é o atual, vai ter pelo menos 76 mil variantes faltando, ou seja, marcadas no arquivo como no calls. Você entendeu o que isso significa? O arquivo convertido vai ter um buraco que corresponde à soma das variantes que não existem no original, mais as variantes não identificadas, no calls, dentre as que existem nos dois arquivos. E ainda tem uma pequena perda por incompatibilidade referente à diferença de classificação de algumas variantes por cada plataforma, como conflitos de nome e posição no genoma. Considerando a soma dessas perdas, um arquivo da Genera convertido ao formato 23andMe v5 vai ter pouco mais de 10% de no-calls. Em outras palavras, desconsiderando os no-calls, ele teria cerca de 560 mil variantes identificadas, em vez das cerca de 640 mil esperadas. Então, do ponto de vista do algoritmo da MyHeritage, por exemplo, que vai ler esse arquivo, é como se ele fosse um arquivo mal feito da 23andMe. Um arquivo com mais lacunas. Ficou claro? Ok, então agora você entendeu o que significa a conversão e para que ela serve. E que esse é um processo que sempre gera perda de informações. A pergunta agora é, uma perda de cerca de 10%, como que acontece na conversão de arquivos da Genera para 23andMe v5, interfere nos resultados? Sim, interfere. Entretanto, os algoritmos das plataformas que aceitam uploads já são preparados para lidar com essas diferenças. Afinal, arquivos de pessoas que testaram na 23andMe, por exemplo, precisam ser comparados com arquivos de quem testou, por exemplo, na Ancestry.com. Arquivos da Ancestry têm cerca de 680 mil variantes. Mas sabe qual é a interseção entre os arquivos dessas duas empresas? Apenas cerca de 166 mil variantes. A interseção entre Genera e Ancestry é parecida, cerca de 188 mil variantes. Já um arquivo Genera, convertido para 23andMe e depois comparado com o da Ancestry, vai ter cerca de 150 mil variantes totais para comparação apenas, bem menos do que a coleção total de variantes para cada arquivo. É pouco e certamente prejudica o nível de confiabilidade das comparações de parentesco, mas mesmo assim ainda é suficiente para gerar resultados com nível aceitável de confiabilidade. Este número de variantes utilizáveis comuns entre arquivos de empresas diferentes é o que chamamos em inglês de overlap, ou seja, sobreposição. Se você usa GEDmatch, agora você sabe o que significa aquele número na coluna de overlap que aparece na ferramenta One-to-Many. É o número de variantes utilizadas para comparação entre aqueles dois arquivos. Se o overlap for suficiente, a comparação será confiável. Mas se for muito pequeno, a comparação terá baixa fiabilidade, ou seja, mais chances de gerar falsos matches ou distorções nos cálculos de parentesco, bem como nas estimativas de composição genética e em todas as ferramentas de genealogia genética. Afinal, todas têm os arquivos de dados brutos como base. Então a dica é, se a plataforma onde você vai colocar o seu arquivo aceita o upload do original sem conversão, faça isso. No GEDmatch, por exemplo, que aceita todos os formatos, não precisa pensar duas vezes. Coloque lá o seu arquivo original. Mas se a plataforma em que você quer fazer o upload não aceita seu arquivo original, a conversão para um formato que tenha boa interseção será suficiente. Um arquivo da Genera, convertido ao formato 23andMe v5, vai gerar um arquivo com qualidade suficiente para render bons resultados na MyHeritage, por exemplo. Na verdade, se você tem que converter seu arquivo Genera, o formato 23andMe v5 é a melhor opção, pois é o que tem a maior interseção com o da Genera. Mas se você tentar converter o seu Genera para o formato Ancestry, por exemplo, que tem pouca interseção, o resultado será um arquivo com cerca de 70% de no-calls. Então, esse não vai ser suficiente para render comparações confiáveis e nem mesmo deve ser aceito pela plataforma onde você tentar fazer o upload. Se fosse aceito, seria um problema não só para você, que teria resultados inúteis, quase aleatórios, como também para as outras pessoas que usam a plataforma e esperam resultados confiáveis, mas acabariam trombando com o seu. Esse também é o problema do malfadado arquivo Genera Método 1, como a empresa chamava, que em vez de ter mais de 600 mil variantes, tinha só cerca de 60 mil. Isso mesmo, só 10% do arquivo original da empresa. É por isso que ele não funciona nas outras plataformas. O overlap é ridículo e os resultados gerados são de baixíssima fiabilidade. Ainda bem que a empresa não comercializa mais esse tipo de arquivo. Se você é uma das pessoas que testaram pelo método 1,
minha recomendação é testar novamente, seja na própria Genera, agora automaticamente com o método 2, ou noutra empresa, se preferir. Existe também o oposto de um arquivo Michuruca como esse. Como você notou, os arquivos têm coleções diferentes de snips. Então, se a mesma pessoa testou em empresas diferentes, você tem a opção de mesclar esses arquivos, combinando esses conjuntos de snips e criar um arquivo que contenha um conjunto maior. Isso se chama superkit e é aceito pelo GEDmatch e aumenta o overlap dos arquivos. Se você criar um superkit e depois converter para outro formato, ele também vai ter uma quantidade maior de snips, menos no-calls e vai gerar mais confiabilidade. Nós vamos ter um vídeo especificamente sobre o que são e como criar superkits, tá? Mas ok, isso é o que eu queria te falar sobre os arquivos de dados brutos de DNA. Agora você finalmente tem um ótimo entendimento sobre as semelhanças e diferenças entre os arquivos de empresas diferentes e, principalmente, você sabe ler um arquivo desses e, com um pouco de prática, vai começar a saber interpretar também. Então agora você é uma pessoa preparada para aprender não apenas a fazer conversões desses arquivos, mas também análises e outras manipulações. No próximo vídeo já vou te mostrar como fazer uma conversão eficiente, ok? Confere aí se você já fez sua inscrição no canal e ativou o sininho, porque você não vai querer perder essa aula. E se você gostou desse vídeo, demonstra isso deixando o seu joinha aqui embaixo e escrevendo um comentário. Eu respondo todas as dúvidas ali também, ok? E me ajude a divulgar o canal compartilhando este e outros vídeos com seus contatos. Essas ações aumentam a relevância do canal para o YouTube e me ajudam a manter o canal ativo como eu pretendo. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.